Olá, sejam bem-vindos à EBEG, eu sou o Birajara Casado, estamos aqui para resolver com os senhores uma questão que foi cobrada no concurso de Procurador do Estado do Paraná em 2011. Essa questão, embora de 2011, é uma questão que trata de um tema bastante atual, um tema que é obrigatoriamente presente na preparação para os concursos públicos e na preparação para os concursos de advocacia pública ainda mais. Nós estamos falando da prescrição. A prescrição, quando analisada em razão de ações ajuizadas em face da Fazenda, ela gera sempre a necessidade de se analisar a prescrição da pretensão deduzida em juízo, mas não só isso. É importante também analisar se se trata de prescrição de fundo de direito ou se trata de prescrição que atinge prestações de trato sucessivo. Essa classificação, prescrição de fundo de direito, prescrição de trato sucessivo, é algo que sempre é comum em concursos públicos e que sempre é objeto de perguntas nas nossas aulas ministradas na EBEG, nos cursos ministrados ou através das redes sociais. Então vamos tentar analisar e vamos tentar estabelecer uma estratégia para reconhecermos sempre quando se trata de prescrição de fundo de direito e quando se trata de prescrição de prestação de trato sucessivo. Vamos analisar o enunciado da questão para, a partir dele, explicarmos a situação que envolve a resposta e a assinalação do item correto da questão apresentada. Companheira de ex-servidor público estadual, falecido em setembro de 2004, após ter sido negado em janeiro de 2005, prévio requerimento administrativo voltado à concessão da pensão decorrente do óbito do servidor, propôs, em junho de 2011, a ação judicial destinada a obter o estabelecimento da pensão por morte. Que caso nós temos? Nós temos uma companheira de um servidor público que faleceu e essa companheira, esse falecimento se deu em setembro de 2004 e essa companheira requereu administrativamente em janeiro de 2005 o pagamento da pensão por morte à administração estadual. Esse pedido foi negado. Percebam que, neste caso, nós não estamos falando de algo que se incorporou ao patrimônio jurídico da companheira, ou seja, a pensão por morte não foi reconhecida administrativamente. E se ela não foi reconhecida administrativamente, como os atos administrativos têm presunção de legalidade, nós temos, portanto, que partir do princípio de que não há embasamento legal para a concessão da pensão por morte à companheira do ex-servidor. Então nós estamos diante, neste caso específico, de uma situação em que a companheira busca um reconhecimento jurisdicional da pretensão jurídica de receber a pensão. Ela está, na verdade, buscando o reconhecimento do direito a uma pensão por morte e, em consequência, o seu pagamento. Perceba que é uma situação completamente distinta da possibilidade que nós temos de alguém receber a pensão por morte já, reconhecida administrativamente com base legal, e por alguma razão a administração deixar de pagar essa pensão ou pagar aquém do que é de direito da parte administrada, que neste caso tem o direito subjetivo ao recebimento da pensão. Então veja que nós temos duas situações completamente distintas. Nós temos uma situação em que um bem da vida está reconhecido administrativamente com base legal a um administrado e a administração deixa de pagar isso ou paga aquém do devido. E do outro lado, nós temos uma situação em que um bem da vida não está reconhecido administrativamente, nem com base legal para o administrado, e ele busca esse reconhecimento através de ação judicial. Quando se busca, através de uma ação judicial, o reconhecimento ao pagamento que deixou de ser feito, ou ao direito ao pagamento do que deixou de ser feito por parte da administração, ou que foi feito de forma aquém do devido, e de outro lado nós temos a busca jurisdicional de alguém que requer a incorporação ao seu patrimônio de um bem da vida não reconhecido. Fica fácil assim perceber que quando nós estamos diante de uma pretensão jurídica em face da Fazenda Pública que requer o reconhecimento do não pagamento indevido ou do pagamento aquém do devido, nós estamos diante de uma relação já existente de trato sucessivo, cuja prescrição alcançará não o fundo de direito, mas apenas as prestações vencidas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação.
De outro lado, se alguém busca a incorporação desse bem-da-vida ao seu patrimônio jurídico, nós estamos diante de, em ocorrendo a prescrição de 5 anos, essa prescrição atinge a própria pretensão jurídica, o que é comum dizer que se atinge o fundo de direito. É o que acontece no enunciado da questão. Principalmente porque nós temos nesse enunciado a informação de que o pedido de pensão por morte não foi deferido pela administração em janeiro de 2005. E de janeiro de 2005, onde se configura a pretensão resistida, até junho de 2011, passaram-se mais de 5 anos. Então nós estamos diante de uma prescrição que atinge o fundo de direito, ou seja, a prescrição da pretensão jurídica de ver incorporada ao seu patrimônio o bem da vida, nesse caso, pensão por morte de ex-companheiro, e nessa situação específica, nós não podemos falar em prescrição de prestação de trato sucessivo, razão pela qual nós temos que afastar efetivamente a prescrição das parcelas que são vencidas 5 anos antes do ajuizamento da ação. A prescrição aqui atinge a própria pretensão, atinge o fundo de direito e é neste ponto que nós temos que nos apegar para responder os itens apresentados na questão, que continua dizendo, com base nos fatos acima descritos, assinale a opção correta. A letra A diz o seguinte: a prescrição, no caso, atinge apenas as parcelas anteriores a 5 anos contados da data do ajuizamento da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo. A letra A diz exatamente o que nós acabamos de explicar. Não se trata de relação jurídica de trato sucessivo e essa prescrição, portanto, não atinge apenas as parcelas anteriores a 5 anos do ajuizamento da ação. Na verdade, a prescrição é de fundo de direito, atinge a pretensão jurídica deduzida em juízo, razão pela qual não há o que se falar em relação jurídica de trato sucessivo. A letra A está, portanto, incorreta. A letra B diz: não há que se falar em prescrição no caso, haja vista que decorreram menos de 5 anos da data do óbito e a data do requerimento administrativo de concessão do benefício. No caso aqui, a prescrição ela tem como termo inicial a pretensão resistida, ou seja, o requerimento administrativo feito pela companheira do ex-servidor e negado em janeiro de 2005. Portanto, em junho de 2011, passados mais de 5 anos, realmente está prescrita a sua pretensão jurídica de ver reconhecido judicialmente o pagamento à pensão, o direito e consequente pagamento à pensão por morte. A letra C diz o seguinte: não há o que se falar em prescrição no caso, vez que os direitos de natureza previdenciária e seus efeitos patrimoniais são imprescritíveis. Essa é a letra mais estranha do enunciado, uma vez que não se ouve falar em imprescritibilidade de direitos ou de pretensões cuja natureza jurídica seja previdenciária, portanto a letra C está completamente equivocada. A letra D, não há que se falar em prescrição no caso, porquanto não decorrido o prazo prescricional entre a data do fato gerador do benefício previdenciário pleiteado e a data do ajuizamento da ação. Nós vimos sim que ocorreu a prescrição, o termo inicial é contado a partir da pretensão resistida, e a letra E diz: a prescrição, no caso, atingiu o fundo de direito reclamado, de modo que se encontra fulminada tanto a pretensão à concessão do benefício, quanto qualquer efeito patrimonial dele decorrente. Esta é a letra correta, portanto, é o gabarito da questão apresentada. Trago para os senhores, apenas a título de informação, a súmula 85 do STJ, que trata do tema e diz o seguinte: nas relações jurídicas de trato sucessivo, em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, veja que a questão afirma que há negativa do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Aí está a súmula 85 do STJ em sua redação original, por isso não adaptada às novas regras gramaticais. Então, levando-se em consideração tanto a possibilidade da prestação de trato sucessivo, quanto, no que diz respeito especificamente à prescrição da própria pretensão jurídica, o que os senhores precisam observar é se existe uma busca ao reconhecimento daquilo que já estava sendo pago e deixou de ser pago ou passou a ser pago aquém do devido,
ou se o que está se querendo é a incorporação do bem da vida ao patrimônio jurídico da parte autora, o que não aconteceu ainda, razão pela qual nós estamos aí diante de uma prescrição da pretensão propriamente, enquanto que no primeiro caso nós temos uma relação de trato sucessivo e o que se quer apenas é o reajuste do efeito patrimonial que deixou de ser pago ou, neste caso, passou a ser pago aquém do devido. Então, com essas explicações, espero auxiliar os senhores nas próximas análises se a prescrição é de trato sucessivo ou das prestações decorrentes de trato sucessivo ou se a prescrição é do próprio fundo de direito, é da própria pretensão jurídica deduzida em juízo. Pela sua atenção, obrigado e até as nossas próximas dicas e resoluções de questões da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet.